Temos também um reto esforço. Espera aí, eu tenho que ter atenção e esforço. Um tipo correto de esforço existe. Um tipo reto perfeito de esforço. No budismo tem o esforço, esse caso aqui, há uma alusão de dizer assim, o esforço de combater e evitar os maus pensamentos que chegam na mente. Uma segunda maneira de esforço, lutar ou se esforçar para cultivar de manter os maus pensamentos imóveis na mente. O terceiro, cultivar o aparecimento de bons pensamentos na mente. E o quarto, trabalhar e se esforçar para manter e tornar hábito o aparecimento e a manutenção de bons pensamentos na mente. Há um esforço, ou seja, no sentido de saúde mental, de higiene mental. E aí a percepção pode estar num padrão vibratório mais refinado e a vida ser um processo de percepção e ação mais harmônico. Esse é o trabalho do reto esforço. Então há um esforço em uma determinada área. E aí o trabalho da concentração, que é o poder, como comentamos na yoga, de botar a mente aonde gostaríamos que ela estivesse. E aí inclui, ou seja, são coisas complementares. A concentração vai permitir que esforcemos numa direção perfeita para que, também com plena atenção dos seus estados, se tem pensamento bom ou ruim, se a emoção é nociva ou não, possamos agir com sabedoria, plenitude. Então, esses 3 passos no budismo são de saúde mental. Parece que aqui, saúde psicofísica, há um trabalho a ser feito na yoga. E no budismo, há um trabalho a ser feito na mente, na atitude de como agir, como estar no mundo, como ser, como perceber minhas reações, minhas contradições, meus conflitos, etc. Então, com esse trabalho de percepção mental, de atenção, de estar pleno onde se está, de fazer um correto esforço para cultivar as coisas que valem a pena na mente e de estar aonde se está, focado, concentrado para qualquer coisa, é o trabalho que há no budismo, no seu caminho de 8 passos. E no último, que aí transcende no budismo a questão meramente mental, ele coloca uma coisa interessante, o reto pensamento e a reta compreensão. O que é o reto pensar? Não é o pensar no sentido do eu, do sentido psicológico. Tem 2 tipos de memória que nós podemos identificar. Uma é aquela psicológica, é aquela que alguém pisou meu pé, esse alguém quis me machucar, esse alguém é meu inimigo, eu vou cuidar para quando eu me relacionar com ele, porque ele está querendo puxar o meu tapete. Isso é uma memória psicológica de eu gosto ou eu não gosto. Eu quero aquilo outro. E nós pensamos de maneira deturpada que vai ser comandada pelos meus gostos e meus desgostos pessoais. Então o pensamento fica contaminado com a estrutura de egoísmo em movimento, que só vai ver as coisas como produto do seu gosto, ou do seu prazer, ou da sua dor. Mas o pensamento real é o pensamento lúcido, equânime, sereno e não mais de interesse em benefício próprio ou benefício de outro. Ou de malefício do outro que eu acho que é meu inimigo. É um pensamento equânime, uma razão serena e igualitária e universal. O pensamento, ele existe, nós estamos aqui como consequência do ato de pensamento. Mas o pensamento, com plena atenção, sendo colocado com o reto esforço de cultivar as coisas sadias em sua natureza de memória, de bagagem, e focado, concentrado como uma lente que os raios solares incidem no planeta, mas quando eu quero, eu uso a concentração como uma lupa para focalizar todos os raios solares e chego até a botar fogo em alguma coisa de tão intenso que é a luz e o calor naquilo que é colocado. Então, essa capacidade mental possibilita o reto pensamento, aquele que pensa equanimemente, universalmente,
sem o contágio do eu, sem a contaminação de uma estrutura de memória que só quer saber de si, vendo-se separada dos demais e que busca isolar o mundo de si, trazendo tudo de bom para si e o que for de ruim eu quero longe de mim, de preferência para o outro. O pensamento pode ser algo lúcido, cristalino, uma atitude de vida que não seja parcial, que não seja subjetiva, e sim equânime, objetiva, direta, eficaz, porque é justa, porque olha a partir da consciência que compreende, da consciência que vê as coisas, está no mundo vendo a realidade não distorcida, a realidade perfeita. Aí ele é equânime, ele é justo, ele age, ele pensa com o atributo mental que lhe é característico, mas o reto pensamento equânime, sereno, justo, equilibrado. O pensar é inevitável, pois agimos em relação. E a partir deste reto pensamento, com uma mente lúcida, compreensiva, que traduz a compaixão ilimitada, vem a reta compreensão, onde ao tocar uma coisa, ela se equivale ao samadhi, viver compreendendo a relação das coisas, compreendendo não no sentido parcial de certo, errado, sim e não, da polaridade mental normal, e sim de uma visão a partir da estrutura divina que habita nele. Lúcida, pois ele organizou a sua natureza de percepção, a sua vida, e agora ele é um reflexo de uma realidade e pode compreender em plenitude aquilo que ele bota a sua atenção, aquilo que ele entra em contato. A reta compreensão do Buda é a compreensão de compaixão por tudo, amor intrínseco à divindade inerente, respeito, reverência ante aquilo que de sagrado habita em nós. Essa beleza, essa sacralidade, essa reverência de uma compreensão da vida em sua essência fundamental, que é a expressão da divindade, é a visão da compreensão do Buda. É a visão da compaixão plena, pura. É o correspondente a uma visão não deturpada e em que samadhi o contato é a união plena, mas que, uma vez organizada a sua vida de percepção, os seus hábitos, a sua natureza de vibração, você possibilita uma compreensão da essência fundamental daquilo que você entrar em contato. A reta compreensão do Buda é visão amorosa por excelência. É ver o que há de real no outro. E o que há de real no outro? Suas qualidades, sua divindade, a reverência ante a sacralidade que habita em cada ser vivo. É uma vida de paz, de bênçãos. E assim podemos identificar, finalmente, para encerrar a nossa visão, que gostaríamos apenas de comparar os dois sistemas, mostrando que temos uma área de moralidade e ética para embasar toda a nossa vida, pois sem ela tudo mais pode ruir como uma casa com uma fundação falsa. No meio temos o trabalho da nossa natureza psicofísica e da natureza de percepção, um trabalho definido para que nossos mecanismos não sejam deficientes e deturpadores. E na parte final do trabalho dos dois sistemas, a área de meditação e busca espiritual e visão além de um setor mental ou de classificações, julgamentos. Uma vida plena que pode ser unificada numa visão unificadora, plenificadora da vida, não compartimentadora. Então o trabalho, tanto em uma quanto outra, é viver eticamente, trabalhar seus princípios e viver na meditação e na percepção espiritual para ser uno com a essência divina e sagrada de todas as coisas. Muito obrigado.